O texto, meus amados, vai dizer o seguinte, quero ler alguns versículos para que você entenda essa passagem bíblica. Diz assim: então vieram duas mulheres prostitutas ao rei e se puseram perante ele. E disse-lhe uma das mulheres: ah, senhor meu, eu e esta mulher moramos numa casa e tive um filho, estando com ela naquela casa. E sucedeu que ao terceiro dia depois do meu parto, teve um filho também esta mulher. Estávamos juntas, nenhum estranho estava conosco na casa, somente nós duas naquela casa. E de noite morreu o filho desta mulher, porquanto se deitara sobre ele. E levantou-se à meia-noite, tirou o meu filho do meu lado, enquanto dormia, e a tua serva, e o deitou no seu seio, e a seu filho morto deitou no meu seio. E levantando-me, eu pela manhã, para dar de mamar ao meu filho, eis que estava morto, mas atentando pela manhã para ele, eis que não era meu filho, que eu havia tido. Então disse a outra mulher: não, mas o vivo é meu filho, e o teu filho o morto. Porém esta disse: não, por certo, o morto é teu filho, e o meu filho o vivo. Assim falaram perante o rei. Então o rei disse: esta diz, este que vive é meu filho, e teu filho o morto. E esta outra diz: não, por certo o morto é teu filho, e o meu filho o vivo. Disse mais o rei: trazei-me uma espada. E trouxeram uma espada diante do rei. E disse o rei: dividi em duas partes o menino vivo, e dai metade a uma e a metade a outra. Mas a mulher cujo filho era o vivo falou ao rei, porque as suas entranhas se lhe esterneceram por seu filho, e disse: ah, senhor meu, dai-lhe o menino vivo, e de modo nenhum o mateis. Porém a outra dizia: nem teu nem meu, seja dividido. Então respondeu o rei e disse: dai a esta o menino vivo, e de maneira nenhuma o mateis, porque esta é a sua mãe. E todo Israel ouviu que havia o juízo que havia dado o rei, e temeu ao rei, porque viram que havia nele a sabedoria de Deus para fazer justiça. Amém? Sentem adorando a Deus. Meus amados irmãos, nós queremos trazer uma reflexão aos irmãos sobre o tema a espada da compaixão. A solução apresentada aqui, meus amados, ela pode até parecer desconcertante, um tanto violenta, mas foi extremamente prática e também objetiva essa decisão que Salomão teve. E é preciso, meus amados irmãos, nós entender que Salomão, nem antes e nem depois dele, Alexandre, houve outro homem tão sábio quanto Salomão. E a prova está nessa solução que ele apresentou a esse problema que ora se apresentou a ele. Vejam, meus amados irmãos, é possível e necessário sim usar a espada da compaixão. A espada e compaixão, elas são dois elementos opostos um ao outro. E a verdade, ela acompanha apenas um desses elementos. Se alguém, meus amados irmãos, perde a compaixão, ele perde também a sua humanidade. E por isso aqui a vida ou a morte, ela já não tem mais uma distinção para aquela pessoa que perdeu a compaixão. Mas Salomão, nós vimos que ele usou de compaixão ao tratar, ao decidir esta questão. Tudo isso, meus amados irmãos, tudo isso nos mostra que o que interessa é aqui
nós aprendemos que a pessoa que perde a compaixão, para ela tudo que interessa é satisfazer a sua própria vontade. Esse é o risco que cada um corre. Se perder a compaixão, ele não interessa mais o que acontece com os outros, só interessa para ele ou para ela, se for para fazer a sua vontade. E aqui nós encontramos essa mulher que perdeu a compaixão, e ela não interessava o sofrimento das outras pessoas, até mesmo dos inocentes, mas interessava fazer a sua vontade. O povo aqui reconheceu, irmãos, a humanidade do rei Salomão. A justiça aqui foi feita pela misericórdia, explorando o amor de uma mãe, se fez justiça e não pela espada. E é essa, meus amados irmãos, é a verdadeira sabedoria que põe aqui em relevo a vida, a verdadeira sabedoria, colocando a vida acima de qualquer coisa. Sobretudo, meus amados irmãos, nós vimos aqui que a decisão final do rei, ela foi motivada pelas entranhas da compaixão, porque nisso estava a verdade. Olhe bem, só se ofende, irmãos, com a verdade quem é contrário à verdade. Paulo escreve isso, olha o que está escrito ali, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 13, no versículo 8, e também diz assim: porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Paulo também escreve aos Gálatas no capítulo 4, no versículo 16, diz o seguinte: fiz-me acaso vosso inimigo, dizendo a verdade? Ou seja, só se ofende com a verdade quem é contrário à verdade. E a Bíblia vai nos ensinar que nós devemos primar pela verdade. Até porque vai dizer o seguinte: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E ainda vai dizer: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade é que nos liberta, a verdade é que nos faz, meus amados irmãos, apto ao reino de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. E eu quero nessa noite, meus amados irmãos, dividir esse meu sermão em dois grandes tópicos. O primeiro, o problema, e segundo, a solução do problema. O problema e segundo, a solução do problema. Deus, meus amados irmãos, Moedinho, Ele está à procura de solucionadores de problemas. Ou nós somos causadores de problemas, ou nós somos solucionadores de problemas. Deus, Ele procura solucionadores de problemas. Veja bem, seja como José, ele não apenas apresentou o problema, meus amados, para Faraó, mas ele também apresentou a solução do problema. Ele não apenas disse a Faraó que ele viria 7 anos de vacas magras e espigas vazias. Não, mas ele foi além daquilo que Faraó lhe perguntou. Não apenas ele interpretou o sonho de Faraó, mas ele deu a solução para o problema apresentado pelo sonho que Faraó teve. Ei, Deus procura solucionadores de problema e não criadores de problema. José, ele não só apresentou o problema para Faraó, mas logo apresentou a solução. Você pode ler isso em Gênesis, no capítulo 41, versículo 33 em diante. Eu não vou ler, mas está, se fosse o caso, pôr na tela, mas não vou ler por causa da exiguidade do tempo. José, ele foi um solucionador de problema. Como é bom quando alguém diagnostica um problema, mas logo chega e diz: mas eu tenho uma solução. Eu tenho uma sugestão, eu tenho uma alternativa. Ei, irmão, se você não pode apresentar uma alternativa, uma sugestão, uma solução para o problema, não apresente o problema, porque Deus procura solucionadores de problema. Ei, a igreja precisa encontrar solucionadores de problemas. Será que temos alguém aqui que Jesus pode contar? Amém? Solucionadores de problema. Mas às vezes, se nós facilitar, nós somos, parece-nos que contratados para criar problema, para aumentar os problemas, para
potencializar os problemas, para otimizar os problemas. Mas Deus não procura criadores de problema, Deus procura solucionadores de problema. Que você seja usado por Deus para ser solucionador de problema. Você que está me assistindo, seja um instrumento de Deus para solucionar problemas. Há problemas, sim, é verdade, mas Deus precisa, pastor Josias, de homens e mulheres que possam ajudar a solucionar problemas. E para isso precisa o quê? A graça de Deus, a orientação de Deus. Foi o que aconteceu com Salomão. Ele buscou de Deus inspiração para resolver um problema que, se chegasse na minha presença, talvez não teria saída para esse problema. Agora veja bem, Salomão, meus amados irmãos, ele era um rei influente. Salomão, ele influenciou de tal maneira o mundo da sua época, que outros reis usavam inclusive os seus proceder como havia de regra nos seus respectivos governos. Ele influenciou tantas as pessoas da sua época, como José também influenciou tantas pessoas. José, que governou o Egito, José ele governou o Egito, mas o Egito não governou José. A história, meus amados irmãos, de José também influenciou, mas Salomão foi um rei que influenciou. Olha essa história semelhante, que é contada por um rei da Trácia. Esse rei nos conta a história que ele teve que escolher entre 3 homens. Esses 3 homens se julgavam ser filhos e herdeiros de um certo senhor chamado Cimério, que havia morrido. Os 3 homens diziam que eram filhos e eram herdeiros. Logo, esse rei Trácia, ele chama os 3 diante do corpo do homem morto e manda eles traspassarem uma lança no corpo do homem morto. O homem que se renegou, que se negou a transpassar a lança no corpo, em respeito à memória do morto, o rei considerou, dizendo: esse é o filho do rei, do homem que morreu, porque ele respeitou o corpo do seu pai. Assim, meus amados irmãos, uma história semelhante nos mostra como resolver problemas. Para isso precisa de uma sabedoria muito grande da parte de Deus. Olhe bem, meus irmãos, este texto aqui, ele vai servir para refletir sobre o valor da vida, o valor da vida. E a vida se tornou tão banalizada, que tem se tornado bandeiras de defesa da morte da vida, como por exemplo, o aborto, se tornou bandeiras de pessoas, de partidos políticos, de líderes, de movimentos sociais, em apoio ao aborto. Isso está dizendo o quê? Que não está dando a devida importância para a vida. Mas eu quero dizer para os irmãos, nós ainda continuamos crendo que a vida, ela inicia na concepção, e todo tipo de aborto é pecado, condenado pela Bíblia, condenado por Deus. Se é condenado pela Bíblia, também é condenado para os cristãos, pela igreja. A vida é a prioridade para cada um de nós. Bendito seja o Senhor. Mas vamos à exposição do texto. Versículo 16. Então vieram 2 mulheres prostitutas. Vejam bem, a história aqui, ela é posta, meus amados, no nível mais baixo, né, de uma mulher que ela possa assumir. Eram 2 prostitutas. Mesmo assim, havia um amor maternal, que se revelaria a chave para a solução desse problema. O que me chama a atenção da importância de Salomão, que pela grandeza dele, a importância dele, mas ele não deixou de dar atenção para 2 mulheres, que eram pessoas que não tinham poder econômico, inclusive eram pessoas de um nível que era um nível deplorável, que eram prostituta. Mas mesmo assim, ele teve esse cuidado. Por quê? Porque ali estava envolvido uma mãe. Ali estava um amor de mãe. O tal chamado amor de mãe, que Isaías escreve no capítulo 49, versículo 14.
quando diz o seguinte: porém Sião diz, já me desamparou o Senhor, e o meu Senhor se esqueceu de mim. Porventura pode uma mulher esquecer-se tanto de seu filho que cria, que não se compadeça dele, o filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esquecesse, eu todavia me não esquecerei de ti. Versículo 16: eis que nas palmas das minhas mãos eu te gravei, os teus muros estão continuamente diante de mim. Aqui, meus amados, nós vimos esse amor tão grande, que a Bíblia diz que Deus compara, ou que pode se assemelhar. O amor de Deus é o amor de mãe. E ainda ele vai dizer o seguinte: pode uma mãe, ele faz uma pergunta, porventura deixar, esquecer, abandonar o seu filho que amamenta? Mas se todavia uma mãe se esquecer, eu, disse Deus, não me esquecerei de vocês. Eu terei vocês na palma das minhas mãos. E isso é motivo de nós adorar a Deus essa noite. Deus, meus amados irmãos, não esquece de nós. Deus não te abandona. Deus não perde o seu amor. Ele era um rei influente, ele era um rei acessível, pois essas mulheres, meus amados irmãos, eram pessoas de baixo calão, de problemas sociais, morais, mas encontrou lugar para o rei. Salomão me dá um ensinamento que ele tinha, meus amados, cheiro de ovelha. Isso me ensina, a mim e você, que não devemos olhar, meus amados, para o nível econômico, poder econômico, o nível social das pessoas. O homem de Deus, ele olha da mesma maneira para todas as pessoas. O homem de Deus não pode olhar para o diploma, não pode olhar para o poder aquisitivo, não pode olhar para outra distinção, mas olhar para a alma, para o ser humano como em si só. Assim Salomão me ensina. Salomão, ele tinha muita propriedade em escrever. Quando ele escreve em Provérbios, no capítulo 27, versículo 23, e também o 26, ele diz o seguinte: procura conhecer o estado das tuas ovelhas, põe o teu coração sobre o teu rebanho. Versículo 26, então os cordeiros serão para te vestires, e os bodes para o preço do campo. Salomão está dizendo o seguinte para nós: devemos conhecer o estado das nossas ovelhas. E Salomão vai dizer que o rebanho bem cuidado, até os bodes dão lucro. Até os bodes dão lucro. Por isso que não podemos, às vezes, querer se desfazer de alguns bodes. Diz a Bíblia que os bodes dão o preço no campo. Então devemos conhecer o estado das ovelhas. Viu, meus amados irmãos? Mas entendendo que todo rebanho deve ser bem cuidado. Olhe bem, naquela época, quando as mulheres não souberam dizer quem era mãe, não conseguiram provar quem era a mãe do menino, porque na época não tinha o exame de DNA, que poderia demonstrar facilmente quem era a mãe da criança. E elas, meus amados irmãos, não tinham como solucionar esse problema, não tinham exame de DNA. Então Salomão solucionou esse caso por uma sabedoria muito prática. Olhe bem, num tempo, meus amados irmãos, onde Salomão não tinha outra alternativa para resolver o problema, ele foi prático para decidir o problema daquela mulher, daquelas duas mães. Eu entendo, meus amados, aqui, que o líder, ele precisa ser o recurso que o povo precisa. Veja bem, Moisés foi o recurso para o povo, Jesus foi o recurso para o povo. O líder precisa achar alternativa para o povo. Orlando Boyer escreveu o seguinte no livro Heróis da Fé: homens que tenham algo a dizer a quem precisa ouvir, são homens que o mundo precisa e que Deus procura. Homens que tenham algo a dizer a quem precisa ouvir, e são homens que o mundo precisa e que Deus procura. Que eu possa ser esse homem, que você possa ser esse homem. Homem que tem o que dizer ao que o mundo precisa ouvir, a quem precisa ouvir.
São homens que o mundo precisa e homens que Deus procura. Olhe bem, na linguagem do escritor aos Hebreus, no capítulo 11, versículo 38, homens dos quais o mundo não era digno. Homens dos quais o mundo não era digno. Amém? Você precisa ser esse homem. Você precisa ser essa mulher. O instrumento para abençoar as pessoas. Mas voltando ao texto, que é o meu objetivo essa noite. Aquelas duas mulheres, quando chegaram, as duas contaram a sua versão. Depois que as duas falaram, que Salomão tomou uma posição. Isso é nós entender a importância de nós ouvir os dois lados da moeda. Salomão não ouviu só uma mulher e já tomou a decisão. Salomão ouviu as duas e depois de ouvir as duas, ele toma uma decisão. Não havia provas do crime cometido, não havia testemunhas oculares. O texto diz isso claramente no versículo 18. Vai falar: e sucedeu que ao terceiro dia depois do meu parto, teve um filho também esta mulher. Estávamos juntas, nenhum estranho estava conosco na casa, somente nós duas naquela casa. Ou seja, não tinha testemunha, mas Salomão, ele ouviu as duas versões. Não esqueça, meus amados irmãos, do mandamento que diz, lá em Êxodo, no capítulo 20, versículo 16: não dirás falso testemunha contra o teu próximo. O falso testemunho aqui, além de ser crime, ele é pecado. É preciso nós termos cuidado, ter zelo, porque nós vivemos, meus amados irmãos, em momentos onde nós tomamos facilmente partido, posições, mas Salomão me ensina que nós devemos ter o cuidado de olhar os dois lados da moeda. Nós vivemos, irmãos, no período das fake news, que tem atingido todos os sistemas de governo, todos os segmentos. E é comum, essa semana eu recebi, alguém me mandou uma mensagem, diz: olha, é fake news aquilo que foi publicado. Eu tive que consultar para ver se era fake news, e fake news era mensagem, porque a notícia que foi dada era verdadeira. Mas se eu não consulto a notícia, eu também ia continuar divulgando que era fake news aquela primeira notícia. Devemos ter cuidado. Cuidado, meus amados irmãos, sabe por quê? Porque nós temos responsabilidade. Temos responsabilidade com a verdade. A verdade tem que ser cuidado por nós, cuidado por você. É comum nós entrar nas redes sociais e curtir. É comum nós entrar nas redes sociais e compartilhar, sem ter a mínima coerência de olhar as versões. Ei, irmão, é verdade que quem publica, ele tem sua cumplicidade diante da lei, mas também diante de Deus. E eu e você, que não respondemos só diante da lei do homem, mas respondemos também diante da lei de Deus, nós temos responsabilidade com a verdade. Cuide, porque naquele grande dia também vai ser colocado as nossas redes sociais diante de Deus, e nós vamos poder ser responsáveis por todas as coisas que nós compartilhamos, curtimos, publicamos, divulgamos, postamos. Deus é o Deus que conhece todas as coisas, e Salomão me ensina que devemos olhar os dois lados da moeda. Tem pessoas, meus amados irmãos, que têm pressa em julgar e lentidão em absolver. Tem pressa em julgar, mas lentidão em absolver. Olha o que diz Mateus 7:1. Mateus 7:1 diz o seguinte: vamos ver o que diz a Bíblia. Não julgueis, para que não sejais julgados. Porque com o juízo com que julgueis, sereis julgados. E com a medida com que tiverdes medido, vos tornarão a medir. Mateus ainda vai escrever no capítulo 7, versículo 12. Portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lhos também vós, porque esta é a lei e os profetas. Ei, irmão, sabe por que estou pregando isso?
porque eu tenho compromisso com a verdade, e eu tenho que pregar a Bíblia. A Bíblia é verdade. O meu discurso não liberta, o meu discurso não muda a vida. O que muda a vida é a palavra de Deus. A palavra de Deus é como o sabão da lavandeira, que vai lavando até transformar branco. A palavra de Deus é como um martelo que esmiuça a penha. O dia que eu perder a crença, a fé, a confiança no poder da Bíblia, eu não posso mais pregar a Bíblia, mas eu tenho compromisso com a Bíblia. A Bíblia nos coloca com responsabilidade diante da nossa postura e da nossa vida nessa terra. Vamos ver o que Paulo diz. Romanos 2:1. E aí, se alguém ficar bravo, que rasgue a Bíblia. Rasgue a Bíblia. Joga no chão a Bíblia, queime a Bíblia. Não adianta ficar bravo comigo, tem que ficar bravo com a Bíblia. A Bíblia diz isso. Olha, Paulo escreve aos Romanos 2:1. Portanto, é inexcusável quando julgas, ó homem, quem quer que sejas, porque te condenas a ti mesmo naquilo que julgas ao outro, pois tu que julgas faz o mesmo. E bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre os que tais coisas fazem. E tu, ó homem, que julgas os que fazem tal coisas, cuidas que fazendo-as tu, escaparás ao juízo de Deus? Ou desprezas as tuas riquezas da sua benignidade e paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento? É Paulo dizendo isso, que nós devemos ter esse cuidado, que às vezes nós sentamos num tribunal como juiz e nos sentimos qualificados para isso, nos sentimos credenciados para isso, mas só Jesus, ao morrer na cruz, reuniu credenciais, reuniu qualificações para ter capacidade para julgar eu e você e eu, julgar as pessoas. Bendito seja o nome do Senhor. Não esqueça, o amor, ele não suspeita mal. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 4. O amor é sofredor, o amor é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indefeito. Que Deus possa me ajudar a olhar mais para dentro de mim, que você possa ser ajudado por Deus para olhar mais para dentro de você. Olhe bem, você já ouviu falar, eu já falei aqui, sobre o teste dos 3 filtros do Sócrates. Sócrates, que viveu do ano 469 a 399 a.C., na Grécia Antiga. Ele era um mestre reconhecido pela sua sabedoria. E um certo dia, um grande filósofo se encontrou com um conhecido que lhe disse: Sócrates, você sabe o que acabo de ouvir sobre um dos seus alunos? E Sócrates disse o seguinte: um momento, antes de você me dizer, gostaria que você passasse por um pequeno teste, chamado teste dos 3 filtros. 3 filtros? Perguntou. Sim, continuou Sócrates. Antes de me contar o que quer que você soube ou ouviu sobre o meu aluno, é bom você pensar um pouco e filtrar o que vai me dizer. Primeiro filtro é o filtro da verdade. Você está completamente seguro do que você vai me dizer é verdade? Sócrates. O terceiro filtro, o filtro da utilidade. O que quer me contar vai ser útil para mim? Acho que não muito. Portanto, concluiu Sócrates, se o que você quer me contar pode não ser verdade, pode não ser bom e pode não ser útil, para que contar? Disse Sócrates. Ei, você não precisa dos 3 filtros de Sócrates, é só nós passar para os filtros da Bíblia. A Bíblia ensina isso. Mas fiz questão de citar essa passagem de Sócrates. Os crentes têm que aprender a fazer isso, porque nós temos compromisso com a verdade. Você precisa ter esse entendimento. Provérbios 18:2 vai dizer o seguinte: o tolo não se interessa em aprender, mas só em dar as suas opiniões. Não toma prazer o tolo no entendimento, senão em que se descubra o seu coração. Olha a versão que eu li: o tolo não se interessa em aprender, mas só em dar as suas opiniões.
Ei, a Bíblia nos está ensinando a viver. Se estamos vivendo errado, é porque não lemos a Bíblia, ou porque ela não é pregada nos nossos altares. Porque os nossos altares às vezes é pregado, meus amados irmãos, mensagens de motivação, mensagem, meus amados irmãos, de estímulos, mas não mensagens que transformam. A Bíblia tem poder para fazer nós uma nova criatura. Sabe por que o tolo não aprende? É porque ele não vem ouvir o ensinamento da Bíblia. E quando vem, às vezes é o último a chegar e o primeiro a sair. O tolo, meus amados irmãos, é o último a ajudar e o primeiro a opinar. Tolo é tolo. Quem espera algo dele sempre vai se frustrar. Não espere nada de tolo. Você já percebeu como é fácil administrar o dinheiro dos outros? Olhe bem, como é fácil resolver os problemas do casamento dos outros. Como é fácil dirigir os distritos dos outros. Tem gente, meus amados irmãos, que faz disputa, quem tem mais problema, e se orgulha até mesmo dos seus problemas que tem. Meus amados irmãos, sem falar daqueles que nunca presidiram nada e querem ensinar a presidir. Camarada, meus amados irmãos, se atrapalha, às vezes até mesmo num ponto de pregação, e querem ser tão grande. Jesus nos ensinou, meus amados irmãos, a nós sermos flexíveis com os demais e inflexíveis consigo mesmo. É isso que a Bíblia nos ensina. Já diz os que entendem de esporte, que o Brasil tem mais de 200 milhões de técnicos. É assim. Pessoas que às vezes, meus amados irmãos, não têm a mínima. Veja, meus amados irmãos, mas o que mais nós vemos de nosso tempo são pessoas que têm predisposição para julgamento. Mas Salomão não tinha predisposição para julgamento. Quem, meus amados irmãos, tem esse sentimento, precisa ouvir mais a palavra do Senhor. Eu preciso encerrar, mas eu tenho tanta coisa a falar, tanta palavra bíblica para nós falar. Vejam bem, irmãos, a espada aqui, que é um simbolismo da palavra de Deus, ela revela de que de lado está o seu coração. A espada revelou a verdadeira mãe. As crises, meus irmãos, revelam os fiéis. As crises, irmãos, a quarentena, ela está revelando os fiéis. Sempre houve e sempre haverá entre os que são e os que não são. A Bíblia vai nos mostrar isso. Observe, meus irmãos, a diferença entre o que serve e o que não serve, ela é visível. Foi isso que a Bíblia registrou lá em Miqueias, não vai dar tempo de eu ler. Olha bem, meus amados irmãos, a Bíblia vai dizer, e mais uma vez verei, outra vez verei a diferença. A palavra de Deus, ela é como o espelho. A intenção do espelho, irmãos, ela não é mudar o nosso visual, não é melhorar o nosso visual, mas é apenas revelar quem eu sou. A Bíblia revela quem nós somos. Alguém pode, meus amados irmãos, guarde isso que eu vou dizer. Alguém pode enganar a todos por algum tempo. Alguém pode enganar alguns por muito tempo. Mas ninguém poderá enganar a todos a todo tempo. Guarde essa palavra. Alguns podem enganar alguém por algum tempo. Alguns podem enganar outros por algum tempo maior. Mas ninguém pode enganar a todos por tanto tempo. Mais cedo ou mais tarde, a verdade vem à tona. Fique em pé. Naum capítulo 1, versículo 3. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder, e ao culpado não tem por inocente. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. O Salmo 101, o versículo 6, vai dizer o seguinte: os meus olhos estarão sobre os fiéis da terra, para que se assentem comigo. O que anda num caminho reto, esse me servirá. O que usa de engano, vou repetir, o que usa de engano não ficará dentro da minha casa. O que fala mentira não estará firme perante os meus olhos. Aleluia, somente Deus cabe o justo juízo. Ele julga a todos pela sua palavra. Eu sei o que eu estou pregando.
Eu conheço a Bíblia e conheço o Deus que eu prego. Não permanece na casa de Deus quem usa de engano. Guarde essa palavra profética. Essa palavra, eu sei a responsabilidade que tenho de falar esta palavra. Glória a Deus, glória a Deus. Esta casa tem dono, e não permanece na casa quem usa de engano. Essa casa tem dono, essa casa é de Jesus. Eu tenho confiança na Bíblia, eu tenho confiança na palavra do Senhor. Seja verdadeiro, irmão, seja verdadeira, irmã, e Deus honrará você, Deus cuidará de você. Ele é fiel, Ele é verdadeiro. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero fazer uma oração. Eu sinto a autoridade da palavra de Deus. Eu sinto a autoridade da palavra de Deus. Não é a autoridade da minha palavra, é a autoridade da palavra de Deus. Deus tem poder na sua palavra, e Ele é verdadeiro. E Deus está nos dando oportunidade para ver a veracidade da Bíblia. E para nós vermos que a Bíblia é verdadeira, genuína, e que com Deus não se brinca, e que as coisas sagradas não se brinca. Aleluia. Eu quero orar nesta noite. Glória a Deus. Pode adorar a Deus. Pode adorar a Deus. Querido Deus e amado Pai, eu ministrei a Tua palavra com temor e tremor, entendendo o Senhor ser uma palavra que nos chama a responsabilidade, que nos chama o compromisso, que nos chama, Senhor, a entendimento que nós ligamos com algo sobrenatural, que as nossas ações refletem na eternidade, que as nossas atitudes movem com o mundo espiritual. Eu creio, Deus, que toda ação humana move-se no mundo espiritual e move com a sua mão. E eu quero nessa noite orar para a Tua igreja, orar por esse irmão, por essa irmã, que talvez nunca tinha visto citar esses textos bíblicos que eu citei, nunca tinham lido a responsabilidade que temos diante da verdade que transcende, da verdade que liberta, da verdade que opera. Deus, é no nome do Senhor que eu oro. É no nome do Senhor, no Deus que ouve, no Deus que conhece o nosso deitar e o nosso levantar, no Deus que conhece as nossas palavras antes de proferi-las. O Senhor que conhece quantos fios de cabelo tem na minha cabeça, o Senhor que conhece o meu íntimo, o Senhor que conhece a nossa intimidade, o Senhor conhece todas as coisas. Nessa noite eu entreguei aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Deus, que as pessoas possam entender, que as pessoas possam compreender, que as pessoas possam viver a genuína palavra do Senhor.